Ok, eu oficialmente desisto da esperança de que a Lua seja feita de queijo, gente. Uau, nem mesmo Goda! A bola lunar brilhante, ou uma banana torta, ou a metade de uma moeda, dependendo da fase em que está, tem diferentes camadas em seu interior, assim como a Terra. Uma dessas camadas é chamada de núcleo interno. Há cerca de 20 anos, os cientistas estavam observando como a Lua girava. Usando esses dados, eles concluíram que ela tinha um núcleo externo fluido, mas o núcleo interno era difícil de ser estudado, então eles não sabiam se era sólido como uma rocha ou derretido como um líquido quente. Mas agora as coisas estão mais claras. Os astrônomos reuniram dados de diferentes missões, incluindo a missão Apollo, em que os astronautas foram à Lua e coletaram informações. Além disso, eles usaram uma técnica especial chamada dados sísmicos. Esse método consiste em estudar como as ondas sonoras se movem através das coisas. Tomemos como exemplo os terremotos em nosso planeta. Quando ocorre um terremoto, ele cria ondas que atravessam o solo. Os cientistas podem detectar e analisar essas ondas para saber mais sobre o interior da Terra. A mesma ideia pode se aplicar a outros objetos em nosso sistema solar, como planetas ou, neste caso, a Lua. Quando ocorrem terremotos ou moonquakes, eles geram ondas sonoras. Ao ouvir e estudar cuidadosamente essas ondas, os cientistas podem criar um mapa detalhado do que há dentro do objeto. Eles podem descobrir coisas como as diferentes camadas, do que são feitas e como estão dispostas. Para verificar o interior profundo da Lua, os cientistas também usaram algo chamado laser ranging. Esse método mede a distância entre a superfície da Terra e a Lua com muita precisão. E tadã! O núcleo interno do nosso satélite natural é uma bola densa e sólida feita de ferro, exatamente como na Terra. Ele tem cerca de 500 km de largura, o que equivale a quase 15% do tamanho da Lua inteira. Os pesquisadores também encontraram evidências que apoiam a teoria de que a camada entre a superfície da Lua e seu núcleo, chamada de manto, tem se movido à medida que a Lua evolui ao longo do tempo. Esse movimento é algo que chamamos de revolvimento do manto lunar e pode explicar por que encontramos elementos ricos em ferro na superfície lunar. O material do manto acaba sendo levado para cima e a rocha vulcânica permanece na crosta da Lua. Alguns dos materiais dessa rocha eram muito densos, como eu. Então eles simplesmente afundaram de volta no material mais leve da crosta até o limite entre o núcleo e o manto. É como um ciclo em que o material do manto da Lua sobe durante a atividade vulcânica, carrega elementos ricos em ferro para a superfície e depois afunda novamente. Há outro mistério que os cientistas vêm tentando resolver, o que fez com que o campo magnético da Lua enfraquecesse e quase desaparecesse ao longo do tempo. Parece que agora que sabemos sobre o núcleo de ferro e a reviravolta global do manto, poderemos obter mais respostas sobre o campo magnético da Lua. Saber como é o núcleo interno pode nos ajudar a entender melhor a história da Lua, bem como a história de todo o nosso sistema solar. Uma das teorias amplamente aceitas sobre a origem da Lua diz que houve uma colisão maciça entre a Terra em seus estágios iniciais e outro objeto misterioso em nosso sistema solar. É a chamada teoria do grande impacto, e essa colisão foi tão forte que arrancou um grande pedaço da Terra primitiva e derretida. Se você colocasse uma moeda ao lado de uma ervilha verde, teria uma boa ideia do tamanho do nosso planeta em comparação com a Lua. Esse pedaço foi então enviado para a órbita do nosso planeta. E isso pode ter acontecido cerca de 95 milhões de anos após a formação do nosso sistema solar. O objeto que colidiu com a Terra poderia ter cerca de 10% da massa do nosso planeta natal e aproximadamente o tamanho de Marte. Isso faz sentido, afinal, a Terra e a Lua têm composições semelhantes. É claro que existem outras ideias sobre como a Lua se formou. Uma delas diz que a força gravitacional do nosso planeta a capturou. Isso significa que a Lua era apenas um objeto que passava inocentemente por ali quando, de repente, foi atraído e puxado para a órbita da Terra. Existe até a hipótese de que a Terra roubou a Lua de Vênus. Nesse caso, a Lua não deve se queixar. Acho que a vista é muito melhor aqui. Então sim, a Lua e a Terra são semelhantes no que diz respeito a rochas e alguns minerais, mas a Lua não tem a mesma atmosfera do nosso planeta. Sua atmosfera é fina e consiste em alguns gases estranhos que incluem potássio e sódio, o que não é algo que se pode encontrar na atmosfera de Marte, Vênus ou Terra. E as rochas da Lua não contêm água, mas isso não significa que não haja água lá em cima. Há muito tempo, no século XVII, os astrônomos viram grandes manchas escuras na superfície da Lua. Um desses astrônomos achou que essas manchas pareciam oceanos,
então as chamou de Maria, que significa mares em latim. Outros astrônomos também fizeram mapas da Lua e usaram o termo Maria para descrever essas manchas escuras. Por exemplo, Mare Tranquillitatis, traduzido como Mar da Tranquilidade, onde a Apollo 11 fez seu pouso. Mas parece que essas manchas escuras não são de fato oceanos. Elas são planícies feitas de lava endurecida que entrou em erupção há muito tempo. Essas erupções vulcânicas deixaram para trás áreas lisas e planas chamadas de planícies de basalto. No final do século XIX, um observador do céu estudou a Lua e descobriu que ela não tinha uma atmosfera. Sem uma atmosfera, não há nuvens nem ar para evitar que a água evapore. Portanto, os cientistas pensavam que qualquer água na Lua desapareceria imediatamente. Eles acreditavam que a Lua era totalmente seca. Mas então, em 1961, um físico teve uma ideia diferente. Ele apontou que poderia haver água na Lua em áreas especiais chamadas regiões permanentemente sombreadas. Esses são pontos na Lua onde o Sol não brilha, portanto eles permanecem escuros o tempo todo. Assim, o gelo de água poderia existir nessas áreas escuras porque elas são extremamente frias e o gelo não evaporaria. Mas, quando os astronautas das missões Apollo foram à Lua, eles trouxeram de volta amostras do solo e os cientistas não encontraram sinais de água nelas. Assim, todos voltaram a pensar que a Lua era completamente seca. Nos anos 1990, a NASA concentrou-se nessas crateras sombreadas e encontrou altas concentrações de hidrogênio, o que significa que poderia haver gelo nos polos da Lua. Eles ainda não tinham certeza, então continuaram cavando e, depois de algum tempo, encontraram hidrogênio preso dentro de minúsculos grânulos de vidro vulcânico. Como não há vulcões ativos na Lua atualmente, isso significa que é provável que havia água na Lua quando esses vulcões entraram em erupção há muito tempo. Além disso, poderia haver muito mais água nos primórdios da nossa Lua. Em 2020, a missão Sofia, da NASA, nos mostrou o que estávamos procurando há muito tempo. Afinal, existe água na Lua. Acontece que a água está escondida entre os grãos de poeira lunar ou grudada na superfície nas áreas iluminadas pelo Sol da Lua. Portanto, não há oceanos como os que temos na Terra, mas pelo menos há alguma coisa. Mas a pergunta permanece. Como a água chegou até lá? Parece que a Lua teve uma história caótica na época em que estava se formando, como provavelmente a maioria dos planetas e luas do nosso sistema solar. Portanto, há algumas evidências de que a água chegou lá por meio de cometas que atingiram sua superfície nos velhos tempos, ou talvez continue chegando por meio daqueles que estão se chocando contra a Lua atualmente. Estamos falando de uma situação caótica em que micrometeoritos gelados colidem com a superfície da Lua, e a poeira faz uma bagunça ainda maior ao interagir com o vento solar. Mas estamos aguardando para saber mais sobre isso. Porque, como todos sabemos, quando se fala em água, inevitavelmente também se fala em vida. É por isso que queremos saber mais sobre, por exemplo, todo aquele gelo escondido nas crateras polares da Lua. Talvez ele possa nos ensinar mais sobre como a vida se desenvolveu na Terra. Talvez os cometas tenham trazido todos os elementos necessários para cá. E se alguns desses elementos também estiverem presos no gelo da Lua? Quando se explode planetas, tudo fica em chamas. Atmosferas são eliminadas. As coisas saem voando. Tudo desmorona. O mundo se torna mais brilhante do que uma dúzia de sóis. Você fecha os olhos e tapa os ouvidos. Seu cabelo está em pé. O poder absoluto de uma explosão cósmica é aterrorizante. Algum tempo antes da explosão, você está pairando na escuridão quase completa. Abaixo, você vê a Lua. Ou o que você acha que se parece com a Lua. A superfície dessa esfera de cor clara é marcada por crateras deixadas por meteoritos. Você vê enormes colinas íngremes que se estendem por quilômetros. É Mercúrio. E agora, você vai explodi-lo. Como se estivesse em câmera lenta, você observa o planeta desmoronar. E então, em um piscar de olhos, vê uma parede de destroços se formando sobre você. Primeiro, pedaços gigantes de rocha são tudo o que resta da crosta sólida e do manto rochoso do planeta. A aparência e a estrutura dos destroços que voam em sua direção mudam. Agora, a coisa parece líquida, como respingos de mercúrio. Esse é o núcleo metálico de Mercúrio explodindo. Costumava ocupar 85% do volume do planeta. E, finalmente, um fogo de artifício de peças sólidas novamente. É o núcleo sólido do planeta.
A explosão é tão poderosa que coloca a Terra em uma órbita diferente. O Sol soluça e engole uma enorme nuvem de poeira. Isso é tudo que Mercúrio deixou para trás. Mas não se preocupe, nosso sistema solar não perderá planetas. Toda essa explosão é apenas um experimento temporário. Assim que termina de assistir ao programa, você pressiona outro botão e o planeta se recompõe como se você tivesse rebobinado. Você se aproxima do próximo planeta em seu caminho. Sua superfície está escondida sob uma atmosfera super densa composta de dióxido de carbono. Se você decidisse pousar em Vênus, veria nuvens espessas de ácido sulfúrico passando. Você veria a superfície do planeta marrom avermelhada, seca e incrivelmente quente. Provavelmente andaria por planícies lisas cobrindo 2/3 da superfície do planeta. Você ficaria boquiaberto com os vulcões espalhados por Vênus, todos os 1.600. Infelizmente, você não poderá fazer nada disso, porque pressiona o botão. Bum! Pedaços enormes de basalto voam para longe do centro da explosão. Essa costumava ser a crosta do planeta, com 18 quilômetros de espessura. Então, você avista meteoros em chamas brilhantes voando em sua direção a uma velocidade incrível. São pedaços do manto rochoso derretido de Vênus. A chuva de fogo parece interminável, talvez porque o manto tivesse 1.900 quilômetros de espessura. Mas essa não é a parte mais massiva do planeta. O poder da explosão separa o núcleo metálico de ferro de Vênus. Este núcleo costumava ter o dobro da largura do manto. Você alcança uma bola de gude azul que é o seu planeta natal. Como será seu interior espalhado no espaço? De cima, a Terra parece bonita. 71% de sua superfície é azul devido a toda aquela água, mares e oceanos. Existem também áreas de redemoinhos verdes, amarelos e marrons e brancos. Você pressiona o botão. O planeta se desfaz em uma tempestade de pedras. Elas são o que resta da crosta fina da Terra e do manto muito mais espesso. Costumava ocupar quase 84% do volume do planeta inteiro. Você vê a chuva rochosa se transformar em algo muito mais líquido. São ferro quente e níquel que costumavam formar o núcleo externo da Terra. Os metais não estavam sob pressão suficiente para serem sólidos. O estrondo é tão poderoso que desmonta o núcleo interno da Terra, que costumava ser uma bola sólida de ferro e níquel. Depois que as peças se separam, elas seguem suas próprias órbitas ao redor do Sol. Os pedaços mais massivos colidem com a Lua, e alguns viajam mais longe e são engolidos pela nossa estrela. Você não pode perder tempo. O planeta vermelho está à sua espera. A superfície de Marte está coberta por uma poeira cor de ferrugem. A espessura da camada de poeira varia de região para região, mas na maioria dos lugares tem 2 metros de espessura. O solo é dourado, marrom, bronzeado e até esverdeado. A tonalidade depende dos minerais que o constituem. A superfície do planeta é rochosa. É coberta por leitos de lagos secos, crateras, vulcões e desfiladeiros. Bum! Marte é um planeta rochoso. Você tem que desviar de pedaços do tamanho de uma montanha, de crosta feita de rocha basáltica vulcânica. O que você vê a seguir parece que uma grande quantidade de pasta de dentes rochosa foi explodida. Isso costumava ser o manto de Marte, composto de oxigênio, silicatos e outros minerais. E então, as peças voadoras ficam sólidas novamente. É a vez do núcleo do planeta. Era sólido, feito principalmente de ferro, níquel e enxofre. Bilhões e trilhões de fragmentos de todos os tamanhos, de uma pequena lua a pedaços de vários metros de largura, são lançados em todas as direções. Mas apenas algumas peças têm impulso suficiente para deixar o sistema solar. Todo o evento muda ligeiramente a órbita da Terra, e a temperatura em nosso planeta sobe em 10 graus Celsius. Você deixa planetas rochosos para trás e se aproxima do primeiro gigante gasoso em seu caminho. É Júpiter. Nuvens espessas de marrom, amarelo, vermelho e branco escondem a sua superfície. Elas fazem o planeta parecer colorido e lindamente listrado. Você aperta o botão. Dessa vez, a vista é diferente. Em vez de pedaços de crosta sólida, você vê jatos de gás acelerando do centro do planeta. É o que costumava ser a atmosfera de Júpiter, composta de hidrogênio e gás hélio. Em um piscar de olhos, a matéria que se projeta para o espaço se torna líquida. É o hidrogênio mudando de forma sob a imensa pressão atmosférica perto do centro do planeta. Um pouco depois, o líquido já é uma mistura de hidrogênio metálico e hélio.
E finalmente, algo sólido. Provavelmente era o núcleo de Júpiter, 14 a 18 vezes a massa da Terra. O diâmetro do gigante gasoso era de cerca de 145 mil quilômetros, mas a explosão não dura mais do que meio segundo. A explosão de Júpiter é tão forte que evapora planetas menores como Marte e Terra. O Sol permanece praticamente intocado. Ele fica mais quente e meio instável por um tempo, mas não dura muito. O próximo gigante gasoso no nosso caminho é Saturno. À primeira vista, parece que o planeta tem uma superfície. A esfera marrom amarelada aparentemente sólida é cercada por camadas de nuvens. Os anéis que são marca registrada de Saturno são incríveis e coloridos, cinza, bege e castanho. Na verdade, eles são grupos de minúsculos anéis feitos de pedaços flutuantes de água gelada, rochas e poeira. Esses pedaços variam em tamanho de manchas a enormes pedaços do tamanho de arranha-céus. Enquanto orbitam Saturno, eles continuam colidindo e pedaços maiores são quebrados. Você fica surpreso ao ver que os anéis não são perfeitamente redondos. Eles têm curvas causadas pela atração gravitacional das luas próximas. 53 delas são confirmadas. Titã, um mundo gelado maior que a nossa Lua e até mesmo Mercúrio, é a maior. O que você vê é assustadoramente semelhante ao que aconteceu quando você explodiu Júpiter. Existe apenas uma diferença. Os anéis de Saturno se rompem, enviando rochas e gelo para o espaço a uma velocidade incrível. As peças maiores se chocam com as luas do planeta, eliminando as menores delas. Você vê fluxos de gás, principalmente hidrogênio e hélio, com um pouco de metano, amônia e água. Eles estão se movendo a uma velocidade vertiginosa, para longe de onde costumava ser o centro do planeta. Depois disso, respingos de matéria líquida. É o hidrogênio líquido que mais tarde se torna metálico. E por fim, os pedaços do núcleo sólido feito de materiais rochosos. Você está olhando para a bela esfera verde-azulada do gigante de gelo Urano. O planeta fica com essa tonalidade incomum quando a luz do Sol é refletida na sua superfície. Além disso, a atmosfera de Urano é composta principalmente de hidrogênio e hélio, com traços de gás metano que absorve a luz vermelha. Enfim, BUM! Dessa vez, são grandes bolhas de gelo que estão se arremessando primeiro em sua direção. Elas costumavam ser a parte do manto de gelo do planeta que já representou 80% do volume do corpo celeste. Por que esse gelo parece líquido? Em Urano, o líquido congelado não é sólido como na Terra. O gelo é um fluido quente e denso composto de água, gelo de amônia e metano. Muitas vezes é chamado de oceano de amônia. Após a bizarra chuva de gelo, você vê pedaços sólidos do núcleo rochoso do planeta. Costumava ser pequeno, não mais do que metade da massa da Terra. Algumas das luas de Urano são pulverizadas na explosão, e várias até são ejetadas do sistema solar. A explosão também altera ligeiramente a órbita de Netuno. E o último planeta em seu caminho. Netuno parece azul devido a uma camada de gás em movimento e nuvens permanentes. Não há tempo para perder. BUM! O planeta não tem uma superfície sólida. É por isso que após apertar o botão, você vê um manto líquido de Netuno estourando. Parece um balão cheio de água lançado do 50º andar. Isso envia respingos de água, amônia e gelo de metano para o espaço. É seguido por restos do manto do planeta que se assemelham à lava. Costumava ser líquido, incandescente e rico em metano, amônia e água. Isso é o que resta do núcleo sólido de Netuno, feito de ferro e outros metais. Você já viu o outro lado da Lua? Ah, te peguei. Claro que não, mas talvez você já tenha visto em fotos. Nesse caso, você já se perguntou por que os dois lados são tão diferentes? Bem, vou te contar. Não conseguimos ver o outro lado da Lua. Muitas pessoas acreditam que isso ocorre porque a Lua não gira em torno do seu eixo. Mas isso não é verdade. A Lua gira, só que ela apenas faz isso na mesma proporção que seu movimento orbital. Esse é um caso particular de travamento de maré chamado rotação síncrona. A primeira vez que vimos o lado distante foi só em 1959, graças às missões soviéticas Luna e mais tarde ao programa Apollo dos Estados Unidos. Mais tarde, quando a Luna 3 e outras naves espaciais transmitiram as primeiras imagens do lado distante, elas revelaram um hemisfério muito mais cheio de crateras e que se parecia mais com o Mercúrio ou a Lua Calisto de Júpiter. Ela era completamente diferente do que estávamos acostumados. E foi aí que aprendemos o quão, uau, o outro lado realmente é. Não, sério, olha só isso.
O lado mais próximo pode ostentar sua crosta mais fina e lisa. Essas belas manchas escuras são chamadas de marés lunares, que são remanescentes de antigos fluxos de lava. E quando digo antigos, é isso mesmo. Eles têm mais de 3 bilhões de anos. Enquanto isso, a crosta do outro lado é mais espessa e cheia de crateras. Os fluxos de lava quase não tiveram efeito sobre essas crateras de impactos. Ela também é desprovida de quaisquer marés de grande porte. Meio que parece um queijo branco seco. Para ser sincero, você não concorda que o lado mais próximo é muito mais bonito? Deixe sua opinião nos comentários. Então, há apenas 50 anos, aprendemos sobre as diferenças aparentes. Mas os cientistas descobriram algo estranho. Ambos os lados são diferentes, mesmo na composição geoquímica. E não é só isso. Nosso lado era vários quilômetros mais estreito que o outro. Mas de onde vieram essas diferenças significativas em uma bola de pedra flutuante comum? Para os cientistas, era um mistério. E começaram a surgir muitas teorias. A teoria da Lua derretida foi a principal por um tempo. Ela diz que a Lua era assim por culpa da Terra. Isso aconteceu há vários bilhões de anos. A Lua nasceu devido a uma colisão. Um dia, um objeto do tamanho de Marte colidiu com a Terra. Naquele momento, um pedaço dele se partiu e mais tarde se tornou a Lua. No entanto, esse pedaço estava em algum lugar 15 vezes mais perto da Terra do que está agora. Alguns artistas criaram imagens da chamada Lua primitiva. Ao contrário da nossa linda bola branca, a Lua primitiva era uma fervente bola escarlate de aparência estranha. Esse pedaço não nos deixou depois da separação. Ele ficou sob um travamento de maré logo após. A Terra, depois da colisão, ainda era um inferno incandescente, cheia de fogo e lava. Ela fervia a uma temperatura de 2.480 graus Celsius. E como a Lua sempre estava voltada para nós com uma face, esse lado derreteu um pouco. Isso explicaria o porquê de a superfície da Lua, o chamado manto, ser mais fina no lado próximo do que no lado distante. Durante a ebulição da Terra, certos elementos evaporaram dela. Eles, então, foram parar na Lua. Isso explicaria a diferença na composição geoquímica entre os dois lados. Mas havia uma inconsistência nessa teoria. Se foi isso que aconteceu, de onde vieram os elementos químicos estranhos e raros, como isótopos incomuns de fósforo, potássio ou tungstênio? O lado mais próximo está cheio deles, e não teria como serem oriundos da Terra. Havia também outras teorias. Uma delas diz que inicialmente tínhamos duas luas pequeninas. Mais tarde, elas se fundiram em uma grande, daí a diferença em sua composição. Mas essa teoria parece um pouco maluca e também tem inconsistências. Por exemplo, a transição entre os dois lados é muito suave. Se a Lua fosse, na verdade, duas luas minúsculas, essa transição seria mais abrupta. Então, os cientistas estavam mais perdidos sobre isso. Mais recentemente, eles finalmente descobriram o que realmente aconteceu com a Lua. Tudo graças aos orbitadores Grail da NASA. Eles passaram mais de um ano ao redor da Lua, mapeando-a e estudando sua composição. Usando esses dados, os cientistas criaram cerca de 360 simulações de computador. Elas continham diferentes objetos impactantes de vários tamanhos, viajando em velocidades diferentes. Os cientistas estavam comparando os resultados com a nossa Lua atual e tentaram determinar qual resultado era o mais próximo do que temos hoje. E, assim, finalmente resolveram esse mistério de 50 anos. A resposta está em uma colisão com um planeta anão. Essa colisão ocorreu há 4,3 bilhões de anos. Esse enorme objeto era ligeiramente maior que Ceres. Para quem não sabe, Ceres é um dos planetas anões do nosso sistema solar. Seu diâmetro é de 933 quilômetros. Daria para dizer que caberiam nele uma França ou uma Alemanha. Então esse objeto gigante colidiu com a Lua, em algum lugar perto do Polo Sul. Essa colisão foi tão forte que mudou a imagem da Lua para sempre. Ele deixou um rastro de 5.630 quilômetros para trás. Você levaria cerca de 14 horas de avião para voar essa distância. Essa cratera cobriu todo o lado da Lua mais próximo de nós. Isso causou danos ao manto dela. Também criou a chamada Bacia do Polo Sul Aitken, ou Bacia do SPA. Essa é uma cratera de impacto e tem um diâmetro de 2.570 quilômetros, algo como o equivalente a um Reino Unido mais uma Alemanha. Ela é pequena, mas é importante. A formação dessa bacia foi um evento decisivo na história da Lua. Ela é a segunda maior cratera de impacto do Sistema Solar. A colisão também fez com que uma forte onda de calor se espalhasse pela Lua. Essa onda se espalhou sobre os restos desses minerais raros e quentes que os cientistas encontraram no lado próximo. Foi assim que nosso belo lado se tornou o lar de algo chamado Terreno Lunar Prolaceron Creep, ou, com a abreviação do inglês,
PKT. É basicamente uma anomalia de composição, uma concentração de potássio, fósforo e outros elementos raros, como o tório. Você pode dizer que esses minerais são um presente para nós das profundezas do espaço. De qualquer forma, houve muitas, e quero dizer, muitas colisões na história da Lua. Todas elas apenas aprofundaram mais essa já enorme cratera. É por isso que o manto do lado mais próximo foi ficando cada vez mais fino com os anos. Além disso, nossos minerais preciosos emitiam muito calor, então o manto derreteu um pouco mais. Isso acidentalmente fez com que os vulcões da Lua despertassem. A atividade vulcânica aumentou no lado próximo. Intensos fluxos de lava encheram as antigas crateras vazias. Tcharam! E nasceu o belo mar lunar. Foi assim que tudo aconteceu. Todas essas informações foram encontradas graças aos pesquisadores das universidades de Brown, Purdue, Stanford e do laboratório JPL da NASA. A pesquisa foi publicada no Journal of Geophysical Research, Planets. Então você pode ler sobre isso com mais detalhes se estiver interessado. Ainda há muitas coisas que precisamos aprender sobre a Lua. A maior prioridade é a missão de retorno para a bacia do Polo Sul Aitken. Amostras trazidas de lá serão usadas para determinar com mais precisão a idade da Lua, sua história e a natureza da crosta e do manto. Outro alvo crítico é o Mar de Moscou. Esse é o nome de uma grande planície de lava no outro lado da Lua. Estudá-lo nos ajudará a entender melhor a diferença entre os dois lados, além de nos dizer como o outro lado foi formado. Todo esse conhecimento é significativo para a compreensão da história da Lua, mas também é útil para a exploração espacial em geral. Os cientistas usam a Lua como ponto de referência para determinar a idade de outros planetas e mundos inteiros no espaço. A Lua nos ajuda a determinar a cronologia da vida de todo o Sistema Solar. Vamos torcer por novas pesquisas e descobertas emocionantes.